Conta pra mim os resultados que você tem obtido na vida ou o modo como você tem vivido. Tá bom pra você? Se não, vem com a gente nessa palestra. Meu nome é Elisandra Cunha, eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho estudado na última década sobre desenvolvimento humano. E o foco aqui são os 3 pilares da felicidade, com ênfase em valores e crenças. São insights, conhecimentos, ferramentas que vão possibilitar você a assumir as rédeas da sua vida na sua mão e ter mais clareza e discernimento nas suas decisões e ações. Te espero lá, hein? Bom dia para todo mundo, sejam muito bem-vindos. E eu quero começar a nossa manhã de hoje com essa pergunta aí. Em que você acredita? Por que essa reflexão é importante a gente fazer? Porque aquilo que a gente acredita desenha, dá forma, filtra o que a gente vai fazer na nossa vida, a forma que nós vamos viver, as escolhas que nós vamos fazer. Esse filtro que você está usando, tá bom para você? Esse é o título da nossa palestra de hoje. E eu quero começar a nossa conversa hoje falando sobre vida, sobre o significado da vida. E ao longo da nossa conversa, nós vamos muitas vezes voltar a essa reflexão que é o nosso título. O que eu tenho escolhido, o que eu tenho feito da minha vida, a forma que eu tenho me relacionado. Tá bom para você? Para falar sobre vida, eu vou recorrer à filosofia, que significa amor à sabedoria. Nós vamos falar de uma questão fundamental que povoa a mente dos homens desde os mais remotos tempos. Perguntas do tipo: qual é o sentido da vida? Ou o que é mais importante para mim nesta vida? Essas perguntas são chamadas existenciais porque elas povoam o âmago do ser humano desde os mais remotos tempos. E talvez você já tenha se feito essa pergunta naqueles momentos de mais profunda filosofia que você já teve embaixo do chuveiro, que é: o que é que eu busco nesta vida? Vários pensadores, gurus, filósofos chegaram a respostas muito satisfatórias para essa pergunta principal, que é: o que todos nós buscamos nesta vida? Por que a gente estuda? Por que nós tornamos empreendedores, psicólogos, professores, psiquiatras, empresários, profissionais liberais? Qual é o propósito de tudo isso? Então, todos nós traçamos objetivos na vida. No final do ano passado, é super comum as pessoas no final do ano, na virada do ano, colocarem objetivos para o próximo ano. Quais foram os objetivos que vocês traçaram para 2020? Pensem em um deles, talvez aquele mais importante. Qual foi esse objetivo? Então vamos lá, antes da gente entrar nesse assunto, eu quero conversar com vocês sobre as bases do coaching ou as bases de qualquer processo de desenvolvimento. Qualquer processo de desenvolvimento pessoal, ele vai ser delineado em 3 pilares principais: ação, consistência e decisão. Para falar do pilar de ação, a primeira coisa que vocês precisam saber é que toda a informação está morta. O que isso significa? Nunca antes na história da humanidade a informação esteve tão disponível e de fácil acesso para as pessoas. A gente, num jornal de domingo ou num acesso rápido à internet, nós temos mais informação do que um homem na Idade Média tinha na sua vida inteira. Então, o que isso quer dizer? Que o que torna uma pessoa mais feliz, mais próspera, com mais resultados, não é a informação. Se isso fosse verdade, as pessoas que têm mais conhecimento seriam as pessoas que têm mais resultado e mais sucesso na vida, tá? Então, eu trabalho em empresas familiares e muitos empreendedores faturam milhões por ano e eles têm nem o ensino fundamental completo. Então, o que faz diferença na nossa vida não é a informação. Então,
o que um processo de desenvolvimento exige, a primeira base para que você tenha resultado é ação, novas atitudes. Não adianta eu estudar um monte, eu vim aqui participar de palestras super bacanas e eu não fazer nada com isso. É o que eu faço com a informação que eu tenho que vai fazer diferença na minha vida. Então, a ação é o segredo para ter sucesso e resultado na vida. Segundo, consistência na ação, ou tem gente que chama disciplina. Por exemplo, não adianta eu querer passar no vestibular e eu abrir o livro para estudar uma vez por semestre. Não adianta eu querer aprender a falar inglês e estudar 1 hora por semana. Você fala e pensa português 24 horas por dia, 7 dias da semana. Você vai aprender a falar inglês quando você tiver consistência da ação. Não adianta eu querer emagrecer e eu fazer a minha dieta uma vez a cada 15 dias e todos os outros dias eu tenho refeições livres. Então, o que traz resultado para a nossa vida é a ação e consistência da ação. Terceiro, e o mais importante de todos, decisão. E essa palavra talvez seja de mais importância, porque decisão vem do latim e significa cortar. Então, quando eu tomo uma decisão, eu corto com todas as outras possibilidades que não seja aquela que eu decidi. Então, percebam, hoje você faz coisas, você tem coisas, frutos de decisões que você tomou no passado. E o meu futuro está diretamente relacionado às decisões que eu tomo hoje, de atitudes, de relacionamento, de disciplina, de comportamento. Então, com essa nova consciência, nós nos damos conta que a palavra de repente não existe. De repente, eu passei no vestibular, de repente eu aprendi a falar inglês, de repente eu consegui aquele intercâmbio maravilhoso que eu queria, de repente eu consegui a bolsa de estudo, de repente eu sou um profissional de sucesso. A palavra de repente não existe. Por isso que tem gente que diz que sorte não existe. Porque é isso, sorte existe para aqueles que no passado tomaram boas decisões, fizeram boas escolhas e hoje colhem os frutos daquilo. E tem uma frase bem famosa, acho que até do Anthony Robbins, que ele diz que é nos momentos de decisão que o seu futuro é traçado. Então vamos lá, se eu tô aqui me dispondo, trazendo informações para vocês, de nada adianta vocês estarem aí anotando no caderninho e a hora que eu convido para uma ação, ninguém se dispor, tá? Porque não adianta você vir aqui, recebe informação, eu guardo meu caderninho, minhas anotações, vou pegar daqui 15 dias. Gente, isso não resolve, ok? Então eu vou perguntar de novo, quem aqui pode compartilhar um objetivo que traçou no ano passado para 2020. Então, gente, o que todos nós buscamos nessa vida é uma resposta simples como essa. É essa tal felicidade. Mas, afinal, o que é felicidade? A forma que você tem vivido, as escolhas que você tem feito te aproxima ou te distancia disso que para você é felicidade? E esse modo que você tem vivido, tá bom para você? Seria um tanto desafiador ou até audacioso começar essa nossa conversa num sábado de manhã com a definição do que é felicidade? Já que felicidade representa coisas diferentes para pessoas diferentes? Só que muitos pensadores, gurus, filósofos, eles chegaram a definições de felicidade que contemplam essas variáveis. E se a gente modelar todas essas definições, desde Sócrates, Aristóteles, Platão até Martin Seligman, que é o estudioso mais moderno da felicidade, nós chegamos a uma definição que é a seguinte: felicidade é um estado essencial que nós atingimos quando utilizamos os nossos talentos na potencialidade máxima, atendendo aos nossos valores. Então, vamos lá. Felicidade é um estado, ou seja, não é nada material, essencial, porque todos nós precisamos dele, que nós atingimos quando exercitamos os nossos talentos, que são únicos e individuais, na potencialidade máxima.
O que que isso significa? Quero fazer um parênteses aqui. Não é porque eu já sou bom em matemática que eu não preciso me esforçar para ser melhor ainda. Não é porque eu tenho um ouvido musical e eu aprendi a tocar guitarra de ouvido que eu não preciso me esforçar mais ainda para ser ainda melhor. Porque quando a gente vive pelos nossos talentos, quando a gente exercita os nossos talentos, aquilo que você está fazendo, está despendendo uma energia, também retorna para você. E esses talentos, como é que eu encontro esses talentos, Elisandra? São coisas simples, assim, ó. Sabe aquilo que você queria ser quando você era criança? Muito provavelmente está muito vinculado ao seu talento e ao que você deve seguir hoje. Porque enquanto nós somos crianças, nós ainda estamos sem o filtro do nosso personagem, da nossa identidade, do nosso ego, da nossa personalidade, né? Eu, quando era criança, eu tinha certeza absoluta que eu queria ser professora. E eu cresci ouvindo as minhas professoras dizendo que eu precisava explorar o dom da minha fala. E por quê? Porque a gente vai se desconectando do nosso ser essencial na adolescência, depois na vida adulta, trabalhando e seguindo o que é melhor, oportunidade de mercado. Eu me afastei do meu talento 14 anos. Só que a gente só é verdadeiramente feliz quando eu estou exercitando o meu talento na potencialidade máxima. Então, mais uma dica: como é que eu descubro o meu talento? Sabe aquele assunto que surge em todos os grupos que você circula? Os amigos, com os pais, com os primos, com pessoas aleatórias que você encontra eventualmente, dos grupos, na aula de inglês, no grupo de handball. Esse assunto sempre vem à tona. É um lugar que você tem que olhar, é algo que você tem que olhar. O teu talento muito provavelmente está vinculado com isso. E quando eu comecei a fazer esse exercício lá atrás, quando eu comecei no coaching, eu comecei a perceber outra coisa: que tipos de problemas as pessoas vêm te procurar para resolver. O teu talento também está muito ligado a isso. E eu comecei a ampliar esse olhar para essas coisas que aconteciam. Eu identifiquei que muita gente me perguntava sobre empoderamento feminino, sobre criação de filhos, e hoje eu tenho absoluta certeza que sim, o meu caminho é por aí. Então, os nossos talentos não é algo que eu vou descobrir ou definir e me desenvolver naquilo, não. O talento já está dentro de você, o movimento que nós temos que fazer é de percebê-lo. Então, talentos, exercitar os nossos talentos na potencialidade máxima, atendendo aos nossos valores. O que são valores? É aquilo que é de mais importante para mim. Então, aqui nós temos já as duas principais bases da felicidade, que são talentos e valores. Então, talentos é aquilo que eu faço bem, que você ama fazer, que você despende energia, a energia retorna para você. Então, imaginem Picasso, quando ele estava pintando os quadros, ele ficava lá horas sem comer, sem tomar água, sem ir no banheiro, porque aquela atividade retorna uma energia para ele. E os valores é o segundo pilar. A última perninha desse nosso tripé são as crenças. E crenças, gente, é aquilo que você acredita. Por isso que eu comecei a nossa conversa hoje perguntando para você: em que você acredita? As crenças são filtros que vão permitir ou proibir a gente de viver pelos nossos valores. Tudo que a gente faz é em decorrência de valores. Até aquelas atitudes que você menos gosta em você são em virtude dos valores. Valores são parte de um sistema instintivo inerente e são estados emocionais que governam as nossas decisões. Há muito tempo já nós ouvimos que é a mente que comanda as nossas emoções. Há uma década atrás eu participava de uma escola que se chamava Free Mind, ou seja, eu penso, eu sinto e eu faço. E hoje já está provado por A mais B que
são as emoções que mandam, tá? Primeiro eu tenho uma reação emocional instintiva e depois eu processo, eu racionalizo. Eu gosto muito de usar um exemplo aqui que é do ginete e do elefante. Se vocês procurarem sobre isso, sobre emoções e a mente, quem comanda e tudo mais, vocês vão encontrar uma história que é um cocheiro comandando 2 cavalos e a carruagem, tá? Só que nós temos todo um mundo inconsciente emocional que é do tamanho de um elefante, assim grande, assim relevante, tá? Então, e o ginete é a nossa mente que acha que comanda o elefante, né? Então vamos supor, o ginete foi para a aldeia vizinha com o elefante fazer umas entregas e ele está voltando para a sua aldeia, tá? E o ginete pensa: eu vou voltar direto para a aldeia porque eu tenho um monte de coisas para fazer, tenho coisas para organizar, tenho que colher, plantar, não sei o que mais. Só que o elefante tem sede. Aqui tá aparecendo para mim que terminará em 10 minutos, tá? Então, quando cair, a gente entra no segundo link. Só que o elefante tem sede. E a água, o rio, tá longe da estrada de volta para a aldeia. Vocês acham que o ginete vai conseguir levar o elefante direto para a aldeia ou o elefante vai tomar água primeiro? Exatamente, o elefante vai tomar água. Porque não tem como o ginete competir com a força, com o ímpeto do elefante. Aí quando o elefante tá lá tomando água, o que o ginete faz? Justifica: nossa, que bom que foi agora. Já pensou se eu volto com esse elefante para a aldeia e ele morre de sede, ou se ele quer tomar água à noite, ia complicar mais ainda a minha vida. Então, o que nós fazemos? Nós, seres humanos, somos seres que adoramos histórias. Depois que nós temos uma reação emocional instintiva, nós justificamos. Então, nós entendemos muito menos do que nós supomos. Qual que é a grande sacada de identificar os nossos valores? De entender o que quer o nosso elefante? Os nossos valores são um sistema de necessidades inerente de todos nós. No início a gente dizia que era genética, mas não é necessariamente genética, é de cada indivíduo. E também tem a questão cultural, de onde eu fui criado e tudo mais. Então, tudo isso vai montando o meu elefante, ou seja, as minhas necessidades emocionais instintivas. Então, por que é importante entender o que quer o meu elefante? Porque se nós não entendemos isso, eu fico à mercê do elefante. Eu vou continuar reagindo ao invés de agir assertivamente, agir com discernimento, com livre-arbítrio. A gente acha que tem livre-arbítrio, mas nós estamos à mercê do nosso mundo inconsciente emocional. Ao entender quais são os meus valores, o que é importante para mim, o que instintivamente eu valorizo, então os valores é aquilo que eu dou foco, que eu dou importância, tá? Se eu tenho consciência disso, eu consigo manejar de uma forma diferente, gerenciar de uma forma diferente. O que eu quero para mim, o que eu posso deixar, o que eu levo, o que não. É fácil? Não é. Mas se a gente não tiver consciência disso, eu vou passar a vida inteira dizendo: eu não sei porque eu sou infeliz. Tive uma professora que dizia assim que ignorância é uma bênção. Porque quando você não sabe, você não tem nada para se preocupar. Agora, quando você começa a saber: não, eu sei quais são os meus talentos, eu sei quais são os meus valores, eu sei como atingir a felicidade e eu estou infeliz porque eu estou escolhendo permanecer infeliz, é muito diferente, tá? Então, essas tendências instintivas são a primeira dimensão da nossa personalidade, tá? Eu vou abrir um parênteses aqui, não é o foco, mas quando a gente estuda Enneagrama, nós entendemos que a nossa personalidade ela é formada por 2 dimensões. Nós usamos até aquela figura do Yin e do Yang, tá? A primeira dimensão são as nossas tendências instintivas, que são os nossos valores. Muitos coaches, e até eu quando comecei também, eles usam os valores como valores morais,
Só que não é isso, tá? Os nossos valores, a nossa necessidade instintiva, é aquilo que vem antes do processamento intelectual, antes da cognição, antes da racionalização, tá? E a segunda dimensão são as estratégias que eu uso para atender esse valor. Então, tudo que a gente faz, até aquelas atitudes que você não gosta em você, são em decorrência de valores. E isso faz com que a gente tome determinadas decisões, e são essas decisões que traçam o nosso futuro. Na Grécia Antiga, olha só como valores é um tema super importante. Na Grécia Antiga, uma pessoa era considerada educada se ela tivesse e vivesse por valores fortes. Na Grécia Antiga, uma pessoa que tinha instrução, conhecimento, não era necessariamente considerada educada. E esse assunto vem percorrendo toda a nossa história, né? A história da civilização ocidental. E 3 pensadores se destacaram nisso: Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates viveu a vida dele para disseminar conhecimento que ajudassem as pessoas a se tornarem boas e sábias. Só que Sócrates era meio preguiçoso. Tudo que a gente sabe dele foi Platão que escreveu. Platão era discípulo de Sócrates e ele escrevia as falas de Sócrates. E Platão, ele governou seu raciocínio em busca de trazer bondade e sabedoria para a vida política, inclusive. E depois, Aristóteles foi discípulo de Platão. E Aristóteles ficou tão famoso na época dele que ele criou a sua própria filosofia e foi convidado pelo rei da Macedônia para ser mentor do seu filho, o Alexandre o Grande. Vocês já devem ter estudado a história dele em história, né? Então, olha só, Aristóteles descobriu o seguinte, que somente os bons podem ser felizes e somente os virtuosos podem ser bons. Então, o que é virtude? É quando eu vivo pelos meus valores. Mesmo que vocês ainda não saibam o seu valor, que é algo que vocês vão percebendo e vocês não vão descobrir os seus valores segunda-feira ou terça-feira. Então, tudo que eu tô trazendo aqui para vocês, desde o primeiro encontro, agora e nos próximos, não vai mudar a sua vida num passe de mágica. Não é que segunda-feira ou amanhã eu vou acordar uma outra pessoa. Amanhã eu já vou saber quais são os meus talentos e quais são os meus valores. Não. Mas é um conjunto de conhecimentos, insights que paulatinamente vão fazendo vocês mudarem as atitudes. Imaginem vocês, se vocês melhorarem de atitude, de escolha 1% por dia, 1%, não é nada, é bem pouquinhozinho assim. Ao final de um ano, eu vou ter mudado 365%, né? Então, uma pequena mudança que eu faça para melhor hoje, em uma semana, talvez não represente muita coisa em um mês, mas em 5 anos, em 10 anos, é uma mudança completa de rota na minha vida. Isso traz grandes transformações. E não precisa ser nada difícil, por isso que coaching funciona, porque é fácil. Eu dou um pequeno passo hoje em direção àquilo que eu quero lá na frente. Então, vamos lá. Novamente falando de virtude. Ou seja, você só tem virtude quando você conhece os seus valores e vive por eles. E esse é um conceito que muda a vida da gente. Muda a vida de uma empresa, muda a vida de uma nação. Muda a vida da gente porque eu começo a entender que as escolhas que eu faço é para atender os meus valores e que a escolha que o outro faz é para atender os valores dele, que não necessariamente são melhores ou piores. Então, entender, descobrir, conhecer os nossos valores faz com que a gente pare de se comparar. Faz com que a gente também pare de julgar os outros, seja mais compassivo com a escolha dos outros. Vamos fazer uma brincadeira aqui? A mão direita coloca assim, ó, um palmo na frente do nariz, tá? E a mão esquerda se estica lá na frente, assim, ó. Assim, ó. Tá? Agora vira as 2 palmas da mão para você e olha para a mão que tá longe pelo meio dos dedos da mão que tá perto. Como é que fica a imagem da mão que tá perto? A imagem da mão que estava perto ficou desfocada, né? Então, esse é o poder da comparação. Quando eu tô olhando para o que eu não tenho,
Eu não consigo ver valor no que eu tenho, nem que esteja na minha cara. E os valores fazem isso com a gente. Quando eu começo a entender o meu valor, entender as escolhas que eu faço, que as escolhas que eu faço são em decorrência desse valor, eu paro de me comparar, ou pelo menos diminuo a comparação com as outras pessoas. Então vamos lá, eu vou deixar algumas perguntas para vocês refletirem que vão ajudar vocês a identificar os seus valores, tá? Pense nas coisas que são mais importantes para você, na sua vida. Se eu tivesse que mudar de país, que coisas eu não abriria mão? Geralmente, quando eu faço essa pergunta, as respostas mais comuns são família, trabalho, dinheiro, filhos, tá? E aqui é importante a gente fazer uma pausa, porque tudo isso são valores meio. E por que é importante a gente saber diferenciar valores meio de valores fim? Tem gente que se mata para conseguir dinheiro e depois, quando consegue, não é feliz porque não consegue transformar o dinheiro num valor fim. Então, quando vierem coisas, valores meios são tangíveis. Posso pegar família, filho, trabalho, tá? Dinheiro. Quando vir para mim um valor meio, eu me pergunto, o que a família me proporciona? E daí eu vou chegar no valor fim. E a família pode proporcionar coisas diferentes para pessoas diferentes. Família pode ser amor e conexão, família pode ser segurança, família pode ser legado, filhos, né? Trabalho pode representar para mim qualidade de vida, ou pode me proporcionar que mais? Reconhecimento. Então, valores fim, eles são intangíveis. Valores meio, eles são mais tangíveis, ok? Quando eu chegar nessas coisas tangíveis, eu pergunto, o que isso me proporciona? E entender essa diferença também nos apoia a não julgar e a não comparar. Por quê? Vamos lá. Logo que eu casei, todo mundo cobrava filho, né? Ah, porque filho, porque não sei o quê, tá. E eu não sabia se eu queria ou não. Eu tenho casais de amigos que optaram por não ter filhos. E daí eu escuto outros dizendo, nossa, meu Deus, mas não vai ter filho, bibi, julgando. Só que vamos lá. Vamos supor que eu tenha um valor de amor e conexão como valor fim. E existem muitos valores meio que eu posso escolher para viver esse valor fim de amor e conexão. Eu posso viver amor e conexão tendo filhos, mas eu posso viver o meu amor e conexão sendo uma cuidadora de idosos. Eu posso viver meu amor e conexão sendo uma professora. Tem o valor legado, eu posso viver o valor legado tendo filhos, mas eu posso viver meu valor legado sendo um escritor, eu posso viver o meu valor legado sendo um cientista. Então existem N valores meio para viver o meu valor fim. Isso também diminui o meu julgamento e a minha comparação, tá? Outra forma de identificar os meus valores é, se você puder lembrar de um comportamento indesejado seu, qual seria? Qual seria esse comportamento indesejado? Recorrente, tá? E aí, quando você identifica esse teu comportamento indesejado, o que ele me proporciona? Porque às vezes, vamos lá, eu tenho uma personalidade que a melhor defesa é o ataque. Então, se eu sentir no ar a possibilidade que você vai me atacar, eu já vou te atacar. Mas por quê? Qual que é o meu valor fim? Segurança. E a forma que eu estou fazendo para atender a segurança é que não está sendo bacana ou adequada. Então, os nossos comportamentos indesejados também nos trazem informação sobre quais são os meus valores. E por último, o que é que te irrita? Que coisas te irritam? Até notícia na TV, sabe? Ah, eu tenho um valor forte de justiça. Quem que aguenta assistir noticiário? Então, comece a identificar essas coisas que te irritam, tá? Outra coisa importante para a gente identificar são os critérios de valor, porque às vezes eu tenho o mesmo valor que a outra pessoa, mas a forma que eu vivo esse valor me coloca em conflito. Então percebem que muitos conflitos que a gente tem com as outras pessoas são em decorrência de valores? E que a gente muda a nossa vida
por conta dos valores, olhem só, os países que têm grande destaque são países que vivem por valores fortes. Quais foram os valores que sustentaram a Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade. Quais são os valores do povo americano? Liberdade, individualidade, qualidade de vida, crescimento. Não importa quantos recursos um país tenha, se as pessoas não vivem por valores fortes, dificilmente ele vai chegar numa posição de destaque. E vou dizer mais, aqui na sala hoje, nessa live, nós temos muito mais recursos disponíveis do que nós usamos no nosso dia a dia. Você tem muito mais recurso disponível do que você tem usado. Tá bom para você usar só isso? Ou você quer se desafiar a usar mais, a ter melhores escolhas, melhores atitudes? Então vejam que às vezes também não é problema, não é só valores conflitantes. A gente tá vendo aí ministro e presidente, valores conflitantes, mas às vezes é uma diferença por critério de valor. O que é isso? Uma vez eu atendi um casal e os dois compartilhavam do valor respeito. Só que ele era italiano e ela era japonesa. Então, para ele, respeito era falar tudo o que ele estava sentindo. E naquela altura que parece que tá brigando, né? E ela se sentia agredida. Porque para a cultura japonesa, respeito é fale tudo o que você puder falar amanhã é melhor, né? Então, se você não precisar falar hoje, falar amanhã, porque você já assentou a emoção, já processou aquilo. Então, para ela, respeito era ser um pouco mais contida e não falar tudo o que estava sentindo. Quando eles entenderam que eles compartilhavam o mesmo valor, mas os critérios eram diferentes, aí ele relaxa e parou o conflito no casal. Porque o fato dele falar e despejar em cima de mim tudo que ele tá sentindo não significa que ele não me respeita. E para ele a mesma coisa, o fato de ela não compartilhar tudo na hora, assim, no calor da emoção, também não significava que ela estava desrespeitando. Entender o critério do nosso valor também é importante, ok? Agora, o último pilar são as crenças. E as crenças, elas são o nosso livro de regras. A crença é um sentimento de certeza sobre o significado de algo. Então, o que é isso? São informações que nos são colocadas, geralmente pela família e pelos professores, essas pessoas, os cuidadores que nos acompanharam até os 7 anos, por aí, tá? Que são essas ideias que vão nos colocando e que a gente dá peso emocional. E isso, a gente tem um sentimento de certeza sobre isso. Só que as nossas crenças, ao contrário do que a gente imagina, elas não são tão racionais ou conscientes. A gente não consegue identificar. E elas estão ali dentro da gente. Então vamos lá, todos vocês veem o sol de manhã, salvo o dia que não tá chovendo, certo? Todo mundo vê o sol, sente o sol. Então não tem como, e esse é um processo mais desafiador e mais bonito e mais impactante do processo de coaching, é o processo de mudança de crença. Porque não adianta eu chegar e dizer, olha, Roberto, isso aí não é sol coisa nenhuma, é um holograma. Aí você vai dizer, como assim? Tá ficando louca, mulher, né? Então, a nossa crença é um sentimento de certeza. E é esse livro de regras que vai permitir ou proibir a gente viver os nossos valores e desenvolver os nossos talentos. A gente só vai perceber a vida através desse livro de regras, que vai dizer o que é certo, o que não é, o que pode, o que não pode, o que você vai ser, o que você não vai ser, o que você vai conseguir e o que você não vai conseguir. Então, é simples assim, como Henry Ford já dizia, se você acreditar que você pode ou que você não pode, em ambos os casos você está certo. Por quê? Porque se eu acredito que eu posso, eu vou colocar uma energia e os meus filtros neurológicos vão se abrir para aquilo. Agora, se eu acredito que eu não posso, da mesma forma eu vou me fechar para essas possibilidades, entende? Então, por mais que eu estimule vocês a identificar os talentos, conhecer os valores,
De nada adianta se vocês não conhecerem qual é o meu livro de regras, quais são as crenças que estão pautando isso, permitindo ou proibindo eu viver isso. Então, a crença é a sua verdade. Lá no fundo, você já sabe se você vai ter uma vida razoável, média, morna ou intensa. Porque lá no fundo você já tem todo o seu livro de regras desenhado, tá? Então, a boa notícia é que a gente pode entrar nesse nosso livro de regras e redesenhar isso. Só que não é tão simples. Teve um francês, Blaise Pascal, era o nome dele, em 1623, ele acordou uma manhã, ele era um cientista, e ele queria provar a existência de Deus, cientificamente. E ele conseguiu fazer isso, provando por A mais B, a existência de Deus. Então, ele acreditava que a vida é um jogo e que a gente precisa fazer as nossas apostas. E ele provou, por meio do estudo dele, que se você apostar em acreditar, o seu ganho é infinito e você não perde nada por acreditar. Agora, se você apostar em não acreditar, o seu ganho é finito e a sua perda também. Como assim, Liz? Vamos supor que eu quero correr uma maratona. Se eu apostar que eu posso ganhar, se eu acreditar que eu posso ganhar, o que eu vou fazer? Eu vou me preparar, vou colocar empenho, energia nisso, né? E se eu não ganhar a maratona, tá tudo bem também, porque nesse processo de preparação eu tive um crescimento. Então, de todas as formas, eu vou perceber o meu ganho. Agora, se eu vou correr a maratona com aquela energia de, eu me inscrevi, mas também, né? Quem disse que eu vou ganhar? Eu não vou lá para ganhar mesmo, eu vou só para competir? Percebam que nós crescemos numa cultura que não nos instiga a avançar, a dar o melhor. A gente é criado numa cultura de conformismo, entende? Tá bom também se eu não ganhar. Eu nem nasci para isso. Quem disse que você precisa disso, sabe? Então, quando eu fui convidada para trabalhar em Portugal o ano passado, um monte de gente me dizia, meu Deus, tem certeza que você precisa disso? O que isso vai te trazer? Só que a experiência que eu tive lá não se mensura em ganho financeiro, né? Então, essa fórmula do Blaise Pascal é muito importante quando você vai fazer escolhas na vida, sabe? E vou dizer mais, poucos de nós fomos criados numa crença de que se eu não conseguir algo diferenciado, se eu não conseguir contribuir, fazer a diferença, eu vou me frustrar. A gente é criado numa crença de, olha, cumpre esse passo a passo aqui, faz tudo direitinho, que quando você terminar aqui, você vai conseguir um emprego para ganhar um salário mínimo e trabalhar das 8 às 18, sabe? Então, a maioria de nós é criado nisso, assim, cumpre essa cartilha para você ter algo normal. E o normal já tá bom. E esse normal, ou isso que você tem aí dentro, porque isso que você sente aí dentro, que vai ser a sua vida, e a gente já tem essa certeza, se vai ser algo normal, vai ser algo medíocre, ou vai ser algo demais, quero perguntar, tá bom pra você isso que você tá sentindo? Ou você acha que você pode fazer mais, pode fazer melhor? Aí você tá me ouvindo e me diz, não, eu não tenho crença. Se você acha que não tem crença limitante, é porque você não tem sonhos desafiadores. Porque a hora que você tiver um objetivo desafiador, a crença aparece assim, tá? Eu vou desafiar vocês, e quem souber não conta pros outros, e não vale procurar na internet. Vocês acham que dá pra passar o corpo de uma pessoa no meio dessa folha sulfite? Eu digo que dá, mas a primeira coisa que vocês pensaram é, não dá, né? A pessoa é muito grande. Viu a crença ali? Nossa cabeça é assim, cheia de crença, tudo quadradinho, encaixotado.
Então, vou ajudar vocês. Alguém conseguiu? Se alguém conseguiu, me mostra aí. Não? Ó, tem muitas maneiras. Eu já vi umas 5, 6 maneiras de cortar, mas a que eu sei é assim, ó. Você vai dobrar a folha. E daí vai cortar aqui, ó. Um corte maior, um menor. Um maior, um menor. Tá? Ó, vai ficar assim. Depois, você abre a folha e corta os maiores. E depois, nesse aqui, você vai cortar aqui, ó. Ela vai abrindo. Ela vai abrindo. Mas ela abre inteira, gente, olha, cabe muitas pessoas aqui dentro da folha. Eu gosto dessa técnica porque ela nos desafia e fica muito evidente o quanto nós temos crenças e ideias encaixadas sobre o que nós acreditamos, né? E como é que essas crenças são formadas? Na maioria das vezes, são os pais ou os professores querendo o melhor de nós, eles vão nos incutindo limitações, que a gente chama de crenças limitantes. Essas crenças limitantes, elas proíbem a gente viver os nossos valores. E como é que elas são criadas? Generalizações. O que é isso? Essa é a forma que a maioria das crenças são formadas. Eu tenho uma experiência única e pontual. Vamos supor, uma amiga minha foi falsa comigo. E aí eu generalizo. Todo mundo é falso, duas caras, sabe? Aí eu crio essa crença porque eu tive uma experiência, generalizei. Ou meu primeiro namorado me traiu, então homem nenhum não presta. Crença, tá? Então eu tenho uma experiência e generalizo. E aí eu vou filtrar toda a minha vida a partir disso. Aí vamos supor, todo mundo é falso ou não dá para confiar em ninguém, são crenças. Eu começo a filtrar a minha vida e o olhar que eu tenho também sobre as outras pessoas com essa crença que eu criei lá atrás, que foi uma vez. Então, generalizações. Quando que eu vou identificar crenças? Quando tem essas palavras, sempre, nunca, sabe? Ah, é difícil. Ah, vamos fazer tal coisa. Ah, difícil. Ah, mas não tenho dinheiro. Se eu disser pra você que essa é crença também, você vai dizer, pois é, vai ver minha conta bancária lá como é que tá. Crença coisa nenhuma. É crença sim, porque é onde você está priorizando investir o dinheiro que você produz, tá? Então, se não tá sobrando para outras coisas, olha para isso. Ah, não tenho tempo. Tem certeza? Então, a gente precisa mudar também a forma do nosso discurso. Não é que eu não tenho tempo. Todo mundo tem tempo. O dia tem 24 horas para o cientista ou para o mendigo. A questão é como cada um escolhe investir o seu tempo, que hoje é a nossa moeda mais preciosa, tá? Então, o mundo é mau, as pessoas são falsas, homem é cafajeste, nunca nada dá certo para mim. É tudo crença. Outras crenças são de identidade. Essas crenças são criadas muito na escola. Eu sou bom em matemática. Ou eu não sou bom em letras. Nossa, não nasci para falar língua estrangeira, tá? Ou então, esse menino é uma peste, sabe? Eu escuto muito pai e mãe dizer, nossa, fulano é uma praga. Da onde que a criança é uma praga? Você tá colocando um rótulo nele e a criança ouve e vai começar a se desenvolver naquela habilidade. Então, percebam, tá? Os pais são muito responsáveis por colocar personagens na gente. E também, regras condicionadas são crenças. Se e quando. Então, se eu passar no vestibular, eu vou ser muito feliz. Ou, eu amo ele se ele me amar. Eu sou amiga dela se ela for minha amiga. Percebe que é uma regra condicionada? E quando a gente sente isso, porque não é nenhum pensar, né? O nosso cérebro entende que é se
e somente se. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho um valor de aventura. Aventura, mas eu tenho uma regra condicionada, uma crença que eu vou viver esse valor aventura quando eu escalar o Everest. Quantas vezes eu vou ser feliz na vida, já que a gente precisa atender os nossos valores para ser felizes? Talvez nenhuma, ou talvez uma, né? Então a gente precisa adequar, não é ser menos ambicioso ou ter sonhos menores, mas é a gente ter regras mais flexíveis. Eu sinto que eu vivo o meu valor aventura quando eu tô na aula e de repente, dou um grito. Aí todo mundo se assusta e eu me diverti. Tô vivendo meu valor aventura. É um exemplo bobo, mas qualidade de vida. Eu tenho um valor de qualidade de vida. E aí eu tenho uma regra condicionada que eu vou viver o meu valor de qualidade de vida quando eu tiver minha casa paga. Ou quando eu tiver formada na faculdade. Quando eu estiver ganhando 15 mil por mês. Percebe? Eu posso baixar um pouquinho. Então essas regras condicionadas também me proíbem de viver pelos meus valores. E agora, como é que eu faço para mudar essas crenças, né? Percebam, se eu tenho uma crença que eu não sou bom em matemática, não adianta, a gente cria a crença repetindo ou com alta intensidade emocional, tá? Então não adianta eu criar uma frase de eu sou bom em matemática, porque ela tá muito longe. Eu preciso criar uma crença fortalecedora que abarque a minha crença limitante. Então, por exemplo, eu tinha uma crença de que eu tinha dificuldade de aprender inglês. E isso me travava. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aquelas borrachinhas de dinheiro, colocar no punho, e agora vocês vão escrever 3 crenças limitantes. O que te limita? O que você acredita sobre você que tá travando você a conseguir, a dar um passo mais em direção àquilo que você quer, ao vestibular que você quer fazer, a se desafiar a fazer alguma coisa, a fazer um intercâmbio, sei lá, não sei. 3 coisas que você sente que te limitam. Escreve aí no teu caderno, tá? Escreve aí. Depois, a gente vai criar crenças que abarquem essa outra. Então, por exemplo, eu acreditava que tinha dificuldade de aprender inglês. Então, eu criei uma crença e comecei a repetir ela que eu posso aprender qualquer coisa se eu me dispuser. Então, cada vez que eu sentia que eu não era bom naquilo, ou que eu tinha dificuldade em aprender inglês, eu pegava a borrachinha de dinheiro e dava uma elasticada no meu punho e dizia, é mentira! A verdade é que eu aprendo qualquer coisa se eu me dispuser, tá? Eu aconselho vocês a trabalhar no máximo 3 crenças por vez, ou uma que mais esteja impactando, tá? Mas tem que dar uma elasticada para doer, de ficar vergão. Por quê? O nosso cérebro e todos os seres vivos têm uma tendência a se afastar da dor e a se aproximar do conforto, do amor. Então, se eu penso que, eu tenho dificuldade, eu vou tirar tenho dificuldade de aprender inglês, dá uma elasticada, amortece, tá? Mentira, a verdade é que eu posso aprender qualquer coisa que eu me dispuser, tá? Então, anota aí a tua crença limitante e já pensa numa maior que abarque ela e escreve aí. E eu gostaria que vocês compartilhassem essas crenças fortalecedoras. Ayrton Senna tinha uma crença que era, eu tenho o direito dado por Deus de vencer. Cara, se Deus deu para ele esse direito, quem é que vai tirar? E não é escrever uma frase bonita de impacto, é algo que tenha significado para você, que você sinta que é verdade para você, que é possível. E aí você vai ficar com esse elástico 21 dias, tá? Elasticando aqui. Vocês vão notar a diferença. Outra crença que eu criei sobre mim mesma era que eu sou ótima e ensinei todas as meninas lá na clínica e todo mundo ria, né? Então, cada vez que a gente conseguia fechar uma tarefa ou cumprir alguma coisa, entregar uma licitação, enfim, eu dizia, sou ótima, sou ótima. E todo mundo fazia a mesma coisa, né? Então, vai gerando uma energia que eleva a gente também a se
movimentar. Lembra que no início eu falei que o que faz diferença na nossa vida é a ação, é o movimento. O universo não gosta de nada parado. O que acontece com a água quando tá parada? Apodrece. Então não dá para ficar parado. Ação, consistência na ação e decisão. Então hoje vocês estão tomando uma decisão de identificar uma crença que te limita, colocar a outra superior no lugar e usar o elastiquinho 21 dias. Vocês assumem esse compromisso? Se você gostou do conteúdo dessa palestra, me siga nas redes sociais. No meu canal também tem outros produtos que você pode se interessar. Um super beijo e até mais!